Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos dando início ao segundo semestre, né? Que todos vocês estejam bem, que todos vocês, né, estejam aí, né, se protegendo, que todos vocês tenham seguido à risca aí os protocolos de segurança, né, para que a gente tenha rapidamente, né, um retorno aí para a escola de forma segura, né? Eu espero que isso possa acontecer de forma rápida, né, e que possa acontecer de forma, né, mais segura, né, para que esse contato, né, com a gente possa acontecer aí de forma mais rápida. Nesta aula de hoje, né, de geografia, nós iremos, né, tratar aqui sobre o aquecimento global. Né? Nós iremos fazer um passeio aqui, né, pelo conceito de efeito estufa. Nós iremos falar sobre a camada de ozônio e fechando então falando sobre o aquecimento global. E o objetivo desta aula, gente, é aqui utilizar os conhecimentos, né, sobre o efeito estufa, né, sobre camada de ozônio e o aquecimento global na vida cotidiana. Eu irei trazer para vocês aqui, né, o conceito, né, do que é efeito estufa e em seguida eu vou trazer para vocês aqui, né, sobre o aquecimento global e as consequências, né, causadas aqui pelo aquecimento global, que é um dos fenômenos que vem acontecendo aqui, né, nos últimos tempos aqui no nosso planeta. Então, o conceito de efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Só um momentinho. Ele é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam aqui, né, camadas, né, que permitem aqui a passagem dos raios solares e a absorção de calor, né? Então, o efeito estufa, né, de forma controlada, ele é uma forma benéfica, né, na medida que haja a concentração aqui de gases, né, de forma, né, controlada, né, aqui. Então, na verdade, ele é um fenômeno natural, né, aqui dentro da sua medida ele é benéfico. Na medida que isso aumenta, na medida que os efeitos aumentam, isso causa, né, aqui o desequilíbrio. Então, tudo que causa desequilíbrio podem, né, vir prejudicar aqui, né, o processo, né, de passagem dos raios solares e da absorção de calor. Esse processo, gente, de efeito estufa é responsável, né, aqui para manter a Terra, né, em uma temperatura adequada. Então, a presença, né, do efeito estufa, né, de forma natural, né, ele garante aqui a quantidade de calor necessário aqui para que haja a temperatura adequada. Sem eles, gente, certamente, né, o nosso planeta seria muito frio. E aí a sobrevivência, né, dos seres vivos seria, né, então afetada. E aí nós iremos então ver aqui agora, né, sobre as consequências causadas aqui, inclusive, né, pelo o aumento aqui, né, desse efeito estufa. Então, quais são as causas, né, aqui para que haja, né, a presença do efeito estufa? O efeito estufa, né, então, como vimos, é um fenômeno natural, mas ele é intensificado devido à crescente queima dos combustíveis fósseis, que representa, então, a base da industrialização e de muitas atividades humanas. As queimadas nas florestas para transformar suas áreas em plantação, a criação de gados, né, e as pastagens aqui, né, também colabora
para o aumento, né, aqui do efeito estufa. Então, nós iremos ver, então, as causas. Então, as causas do efeito estufa, né, e o aquecimento global, que é, inclusive, o recorte, né, de estudo que nós iremos fazer aqui com relação, né, o aumento exagerado, né, aqui do aquecimento global e qual é as consequências, né, que vem acontecendo aqui com a intensificação, né, aqui do efeito estufa. Então, o aquecimento da Terra, gente, resultará aqui nos seguintes efeitos. O derretimento, Então, gente, uma das consequências aqui, né, do aquecimento, a intensificação aqui, né, do efeito estufa na atmosfera, é o derretimento de grandes massas de gelos, né, das regiões polares, ocasionando o aumento do nível do mar. Isso poderá levar a submersão de cidades litorâneas, forçando então a migração, né, de pessoas para outros lugares. Então, com o aumento aqui do nível do mar, né, poderá causar aqui, né, um grande processo de migração mundial, né, levando as pessoas a saírem das regiões litorâneas e indo para outras regiões aqui, né, inclusive causadas, né, com o aumento, né, do nível do mar. O aumento de casos de desastres naturais, né, como vocês têm observado, né, aí, né, nos últimos tempos aí, né, as inundações, as tempestades, os furacões, né, então a extinção, né, de algumas espécies, né, aqui, né, tanto da flora quanto da fauna. A desertificação de áreas naturais, né, então áreas, né, que poderão, né, que já estão, né, se tornando aqui áreas, né, aqui de deserto, né, aqui no planeta, né, por causa aí da intensificação, né, desse aquecimento global, né, desse efeito estufa. Outra consequência, gente, é as secas cada vez mais frequentes, né, e em diversas partes, né, do planeta, né. Então, a presença, né, de áreas secas aqui, né, elas se tornarão cada vez mais frequentes. As mudanças climáticas, inclusive, também poderão afetar, né, a produção de alimentos, né, pois muitas áreas produtivas, né, elas são afetadas aqui com a produção, né, com a produção de alimentos, pois muitas áreas, né, então, como eu disse para vocês, muitas áreas, né, aqui, né, com o processo de desertificação, né, com o processo frequente de secas, né, a produção de alimentos, né, a nível mundial, de escala mundial, né, ela tende a ficar cada vez mais afetada, né, aí com a grande quantidade de produção, né, aí de alimentos. Outro problema, gente, que é associado aqui ao aquecimento global, à intensificação desse processo, né, aqui do efeito estufa, né, está associado à presença de gases poluentes na atmosfera. É a chamada chuva ácida, né? Então, a chuva ácida, gente, ela tem ficado cada vez mais presente, né, aqui no planeta. A chuva ácida, ela resulta da quantidade exagerada de produtos, né, aqui da queima de combustíveis fósseis, né, que é liberado na atmosfera. Essa a consequência que é consequência das atividades humanas.
né? Em síntese, gente, o que é aqui, né? O que forma a chuva ácida? Eu vou mostrar para vocês aqui quais são os principais tipos de gases, né? Para vocês entenderem esse esquema, né? Que tá aqui embaixo, né? Que é o que é o SO3 mais o oxigênio aqui, né? Que é, aliás, é o H2O, né? Aqui, né? Que resulta no H2O mais o S4, que é o ácido sulfúrico, né? Como vocês sabem, né? O efeito estufa, né? Ele é formado aqui por vários gases, né? Vou citar para vocês aqui quais são esses gases, né, que formam aqui o efeito estufa. Nós temos o monóxido de carbono, né, que é o CO. O monóxido de carbono é o gás incolor, é um gás inflamável, né, inodoro. É tóxico, né, produzido pela queima de condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão. Outros materiais ricos em carbono, como os derivados do petróleo. Nós temos o dióxido de carbono, né, que é o CO2, que é expelido pela queima de combustível utilizados em veículos automotores, a base de petróleo e gás, né, de queima de carvão mineral, nas indústrias e da queima das florestas. E nós temos o clorofluorcarbonos, que é o CFCs, que é um composto formado por carbono, por cloro e flúor provenientes de aerosóis. Os aerosóis, né, são aqueles, né, que estão nas tintas de sprays, perfumes, né, aqui do sistema de refrigeração. E nós temos então aqui o óxido de nitrogênio, né, que é um conjunto de compostos aqui formados pela combinação, né, de oxigênio com nitrogênio. É usado em motores de combustível de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores, pela indústria química e pela indústria de explosivos. O dióxido de enxofre, que é o S2, é um gás denso, incolor, não inflamável, altamente tóxico, formado por, né, oxigênio e enxofre. Aqui, não inflamável, altamente tóxico, formados por oxigênio e enxofre. É usado na indústria, principalmente aqui na produção de ácido sulfúrico, né? E também é expelido pelos gases. É expelido pelos vulcões, tá? Então, quando há a erupção vulcânica, né, há a presença aí desses gases. Então, gente, a chuva ácida ela é formada por ácido sulfúrico, né? Então, como eu mostrei para vocês, então, na tabelinha anterior. Como evitar, gente, o chamado processo de efeito estufa, né? O que se pode fazer aqui, né, para que haja, né, aqui a diminuição do processo de efeito estufa. Algumas dicas, né, de ações individuais e coletivas também contribuem para a redução do efeito estufa. Quais são elas? Realizar pequenos trajetos a pé ou de bicicleta, dar preferência ao transporte coletivo, utilizar produtos recicláveis, economizar energia elétrica, realizar coleta seletiva, reduzir o consumo de carne bovina e suína, fazer a compostagem, né, do material orgânico. Tudo isso, gente, contribui para a diminuição do processo aqui do efeito, né, do efeito estufa. Agora, gente, nós vamos falar sobre aqui os efeitos, né, causados aqui, né, no processo, né, aqui de, né, da camada de ozônio, né? Então, primeiro, o que é a camada de ozônio, né, e qual a importância aqui do papel da camada de ozônio?
Então, o conceito, né, do que é camada de ozônio. A camada de ozônio, gente, ela é composta pelo gás chamado de gás ozônio, cuja forma molecular é o O3 e está localizada em uma região da atmosfera denominada de estratosfera, tá? Que fica entre 20 km e 35 km da superfície terrestre, né? Então é onde que está aí, né, a camada de ozônio. A existência da camada de ozônio, ela tem como papel aqui auxiliar na manutenção da vida em nosso planeta, já que ela consegue filtrar cerca de 95% dos raios ultravioleta, né? Que é o que a gente chama dos raios UV. Né? Então, os raios ultravioletas, né, gente, são os raios maléficos né, à vida humana, né? Então, a camada de ozônio, ela tem esse papel, né, de filtrar, né, aí os raios UV. Esses raios UV que são oriundos do Sol, impedindo que a maior parte desses raios, né, atinjam aqui, né, diretamente a superfície terrestre. Agora nós vamos falar sobre a importância da camada de ozônio. Por que a camada de ozônio ela é importante? A existência da camada de ozônio, gente, na estratosfera, ela é fundamental, pois ela impede que grande parte das radiações ultravioleta atinja a superfície terrestre. Quando a radiação ultravioleta atinge a superfície terrestre, ela pode desencadear aqui diversos danos nos mais variados seres vivos. A saber aqui, por exemplo, o desenvolvimento de câncer de pele, né? Então, a existência da camada de ozônio, gente, na estratosfera, ela impede aqui a radiação dos raios ultravioleta, né? Que é, inclusive, aqui, né? Ela permite com que não haja o aumento, né, de casos de câncer, né? O desenvolvimento de câncer. A cegueira, por exemplo, provocada pelo aumento da catarata, né, em indivíduos com tendência a desenvolvê-la. O aumento da temperatura do planeta, né, o aquecimento global, já que um maior número de raios ultravioleta atinge a superfície da Terra, aumentando então com isso a retenção de calor. Então, gente, olha para vocês verem a importância da camada de ozônio, né? Ela coíbe aqui o desenvolvimento de câncer, a cegueira, o aumento da temperatura no planeta, né? Então, a camada de ozônio, ela tem um papel importante aqui para o equilíbrio, né, aqui de vida, né, no planeta. Substância, gente, que prejudica a camada de ozônio, né? Então, quais são as substâncias aqui que são maléficas para a camada de ozônio? Então, o primeiro aqui, gente, são chamados CFCs. Vocês irão ver falar muito sobre os CFCs, né? O que são os CFCs? São os clorofluorcarbonos, né? Os CFCs, eles prejudicam muito, né, aqui a camada de ozônio. Faz com que haja a diminuição da camada de ozônio. Então, quanto mais nós usar, né, os CFCs, quanto mais usarmos essas substâncias, mais elas irá diminuir a camada de ozônio. Substâncias muito utilizadas como propelentes em produtos de aerosóis, como desodorantes de spray, na produção de materiais plásticos e equipamentos de refrigeração, como é o caso, por exemplo, de geladeiras. Essas substâncias, gente, de modo geral, prejudicam a camada de ozônio, porque quando atingidas pela radiação ultravioleta, principalmente os CFCs têm as suas moléculas decompostas, fazendo com que seus átomos livres reajam com a molécula de ozônio.
transformando-a uma molécula de gás de oxigênio, né? Aqui. Então, a utilização, gente, dos CFCs, né? Ela vai fazendo com que, né? Aqui, né? As moléculas, né? Aqui, a camada de ozônio, né? Seja atingida pela radiação ultravioleta, né? E aí ela vai ter, né? As moléculas decompostas, fazendo com que os átomos livres reajam à molécula de ozônio, transformando em uma molécula de gás de oxigênio. Essa ocorrência, a gente diminui a concentração de ozônio e a filtragem dos raios violetas. Então, quanto mais a presença de CFCs na camada de ozônio, menos produção de oxigênio nós temos, né? E aí vai diminuindo o processo, né, de filtragem aí dos raios, né, chamado então dos raios ultravioleta. Aí, gente, o que acontece? Dúvidas que vão surgindo, né? Aí eu gostaria, né, que vocês, né, fosse aí perguntando. Então, o que acontece? Vou deixar agora para vocês, né, aqui, né, uma atividade, e aí vocês irão, né, copiar essa atividade no caderno e irá responder. Vou lendo com vocês aqui, tá, a atividade, e vocês então deverão copiar essa atividade no caderno de vocês, tá? Quero que vocês, né, façam aí, né, e copiem essa atividade no caderno de vocês. Não esqueçam, tá, de organizar aí os cadernos de vocês. Nós estamos, então, no segundo semestre, nós estamos dando início ao terceiro bimestre, né, aqui, então, faça aí a organização dos cadernos de vocês. Então, a número 1, ela diz o seguinte: o aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta. Ele é consequência da intensificação de qual fenômeno natural do planeta? A. Destruição da camada de ozônio, inversão térmica, efeito estufa, chuva ácida ou eurotroficação. Aí, gente, vocês irão, né, fazer irão copiar e marcar a letra correta. O aquecimento global, gente, acontece quando a quantidade de gases do efeito estufa aumenta, intensificando esse processo natural e ocasionando o aumento da temperatura do planeta. Pergunta 2. O aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma consequência desse grave aumento da temperatura do planeta. Derretimento de calotas polares. B. Aumento da ocorrência de terremotos. C. Mudanças nos regimes de chuva. D. Aumento dos níveis dos oceanos. E. Aumento da ocorrência de furacões. Então, vocês vão copiar e vai marcar a letra certa. Número 3. Cientistas acreditam que o reflorestamento e o plantio de árvores em áreas sem vegetação pode contribuir para minimizar o aquecimento global. A redução desse aquecimento ocorreria porque A. Diminuiria a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, que seria utilizado pela fotossíntese. B. Aumentaria a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, liberado pela respiração celular. C. A expansão das florestas seria inibida em longo prazo pelo excesso de gases carbônicos liberado. D. Diminuiria o efeito estufa com a liberação de gás carbônico em decorrência da expansão da cobertura vegetal. Pergunta número 4. Uma das medidas internacionais de combate ao aquecimento global mais divulgadas pela imprensa em todo o mundo foi o Protocolo de Quioto,
que teve como objetivo principal a proliferar ações de aumento da vegetação existente no planeta, diminuir as emissões de gases poluentes na atmosfera, pressionar os países desenvolvidos a contribuir menos com a elevação das temperaturas, D. Conservar as algas marinhas responsáveis pela disponibilidade do oxigênio na atmosfera. E pergunta, né, aqui a última pergunta, tá? Vou deixar então só a pergunta, até a pergunta 5, tá? Nos últimos anos, observa-se um aumento crescente do percentual de CO2 na atmosfera. Entre outros efeitos, o excesso de CO2 pode contribuir para a resfriamento global, diminuição da fotossíntese, aumento da camada de ozônio, D, ou aquecimento global, e E, diminuição da camada de ozônio. Então, vocês irão marcar aí, né, qual é a letra correta. Então, essas 5 perguntas deverão ser copiadas no caderno de vocês. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.